Páscoa já passou, mas estamos aqui novamente. Hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo com a Olga Costa com o João Moreno. Fala um pouco, Olga. Oi, gente, aqui de novo para a gente fazer os comentários da semana, cheio de coisa aí para a gente falar. Fala, João. Feliz Páscoa adiantado. Adianta. Adiantado. Estamos aqui para fazer mais os comentários da semana. Eu super feliz que o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil nessa manhã. Então, vai lá, Tito. Pode começar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 temas, na nossa opinião, interessantes. Essa semana teve recheada de temas, né? Quer dizer, não teve não, que a gente pensou em coisas mesmo. Mas então, hoje a gente vai falar primeiramente do Carioca. A gente vai falar um pouco da tabela dos times e o que está acontecendo. Depois a gente vai falar também do Campeonato Paulista, né? A gente vai falar da volta que teve. O São Paulo já ganhou de 5-1 do São Caetano e tal. E a gente também vai falar dos jogadores que vão para a Europa e voltam para o Brasil. Como assim? É assim, os jogadores às vezes vão para a Europa e passam a carreira lá e depois voltam para o Brasil para se aposentar. E também os jogadores às vezes vão para a Europa, não dão certo e voltam para o Brasil e jogam alto nível aqui mesmo. Então, primeiramente, a gente vai começar aqui falando um pouco dessa questão do Carioca mesmo, de como está indo e tudo. E agora, já que eu sou torcedor São Paulino, a Olga também, eu vou passar a primeira bola para o João aqui, que ele é flamenguista, então ele deve estar mais antenado no assunto. Fala um pouco, João. Então, Tito, eu acho que o Campeonato Carioca vai indo bem, né? Apesar do Flamengo não estar em primeiro como sempre, né? Acabou caindo para segundo e o Volta Redonda acabou passando. Eu acho que o Volta Redonda tá em primeiro, assim, acho que é meio zebra, né? Que ninguém esperaria Volta Redonda em primeiro. Ou alguém esperaria? Sei não. Mas aí, ó, tem uns placares aqui da nona rodada. Eu vou falar alguns aqui. Por exemplo, Resende 3-1 no Macaé. Nossa, esse daqui, acho que foi Portuguesa, sei lá, e 5-1 no Bangu. Né? 2-2, Volta Redonda e Botafogo. Então, nesse assunto eu fiquei sabendo que a TV Record bateu recorde de Ibope negativo, né, nessa transmissão do jogo. Mas vamos sair desse papo. Eu tenho umas curiosidades do Carioca aqui. Por exemplo, uma das maiores que eu gostei, assim, foi uma surpreendente, que é o maior jejum da história do Carioca, que foi no Botafogo, né, que ficou 21 anos sem levantar a taça do Carioca. Para mim isso é surpreendente. Mas, para mim é isso que eu tenho para falar. Vai, Olga, sua vez. Eu vou dividir aqui, vou compartilhar, mostrar aqui a tabela do Carioca, só para a gente dar uma olhada aqui. Eu até coloquei aqui, né, ressaltei aqui o Volta Redonda em primeiro, com 9 pontos. O Flamengo vem logo aqui na cola, eu imagino que isso aqui vai mudar rapidamente, né? Olga, Oi. deu um problema aí que o que você está mostrando é partidas jogadas, não tem 9 pontos. O Volta Redonda tem 20 pontos, o Flamengo 19. Tá sim, desculpa, eu estou vendo a coluna errada, né, Tito? Sim, sim. Aqui, mas a diferença continua a mesma, né? Aqui Isso aqui. Isso, aí aqui, ó, continua 1 ponto de diferença. É verdade. Mas eu acho que isso aqui também vai mudar rapidamente, né? Aí depois coloquei aqui, olha, aí ó, o Botafogo em 5º lugar, e o mais surpreendente ainda é o Vasco, que está numa fase, né, muito ruim mesmo. Está em 8º no Campeonato Carioca, que não é considerado um campeonato muito forte, né? Com 12 times só. E na realidade, o Rio tem 4 times que são considerados times grandes. Tem o Fluminense, que eu esqueci aqui do Flusão, ó. Quem é torcedor do Fluminense, desculpa esse momento.
Desculpa aí, gente, o tricolor carioca aí. Então, mas aí você pega, desses 4 times, pra você ver como é que está o futebol no Rio, né? Desses 4 times grandes, 2 estão na Série B. Realmente, assim, uma situação preocupante, né, do campeonato carioca, né? Tá cada vez mais fraco. Tomara que Menos esses o times Flamengo voltem. aqui, 2 títulos seguidos, né? O Flamengo nunca caiu, como São Paulo, né? São os 2 times que caíram para a segunda divisão. Antes tinha o Cruzeiro, agora o Cruzeiro está lá já pela segunda temporada, né? Olga, Mas mas é teve isso. o Inter também veio e tal. Mas agora eu vou falar um pouquinho da minha visão e tal. Antes de começar, só para quem não teve como ver, se a tela ficou pequena para você, está no celular e tal, eu só vou ler os times que estão aqui. Volta Redonda, Flamengo, Portuguesa, Fluminense, Botafogo, Madureira, Resende, Vasco da Gama, Boa Vista, Nova Iguaçu, Bangu e Macaé. Enquanto a gente está gravando aqui, o Madureira está empatando com Boa Vista por 0-0. E o Carioca, sim, a gente tem um pouco para falar, né, dessa surpresa, na minha opinião, do Volta Redonda. E eu acho muito legal que esses times, como Volta Redonda, como Portuguesa, que está em terceiro, tenham esse destaque tão grande pela fama que eles têm baixa, né? Então, eu acho muito legal quando um desses times ele consegue chegar nesse nível. Tipo, o Volta Redonda tá em primeiro, eu acho uma coisa muito legal. Então, eu vou até passar a acompanhar mais os jogos do Volta Redonda, porque tá indo assim. E a gente pode ver aqui que está um campeonato que o Vasco realmente, pela história que eles estão tendo, é realmente bem impressionante essa posição, porque eles estão na segunda divisão, mas como você pode ver aí, Resende não é nem da quarta divisão, eu acho. Não é da quarta divisão, Bangu, quarta divisão. Então, assim, eu acho que não, não era nível assim para o Vasco. Eu acho que força Vasco agora, né, nesse momento, e o Fluminense ali no meio da tabela. Então, acho que é isso, não tem muito mais o que falar, não. Então, Olga, pode parar de apresentar aí a tela. Agora a gente vai vir para outro tema, né? Que é o Campeonato Paulista. A gente não vai se alongar muito, porque para você que acompanha o canal, né? Você pode ver que o Campeonato Paulista, a gente já falou muito aqui da nossa opinião, mas a gente vai falar aqui, o Campeonato Paulista, ele voltou. O Campeonato Paulista, nesse momento, ele está rolando novamente. Ele teve uma paralisação de mais ou menos um mês, e nesse sábado já tiveram os primeiros jogos desde a paralisação. O São Paulo ganhando 5-1 do São Caetano e outros jogos como o Bragantino, jogando contra o São Bento também. Eu só vou falar um pouquinho do que eu acho bem rapidamente aqui. Como vocês sabem, na minha opinião, assim, é meio triste que tenha voltado, né? É meio triste que depois de tudo que aconteceu, que eles conseguiram parar, eles tenham, infelizmente, voltado com o Brasileirão, não com o Paulista, porque isso com certeza vai causar mais contaminações, não tem como negar. Não tem essa coisa de que futebol é prevenido, não é torce em casa que estava com a hashtag, não tem como. Tem gente que vai para o bar mesmo, e não adianta. Então, é triste que isso aconteça, mas é uma mistura de emoções muito grandes, principalmente para quem torce para um time aqui lá de São Paulo, né? Porque, por exemplo, eu sou São Paulino aqui, e quando eu soube da notícia, eu comemorei, mesmo sabendo que eu não devia comemorar. Aposto que todas as pessoas também. Mas, assim, então é uma mistura de emoções, é muito difícil você pensar nisso, mas eu realmente comemorei e tenho que admitir e tal. Então, eu vou passar a bola agora para o João e fala um pouco para a gente da sua opinião disso, João. Então, foi o que o Tito disse, né? Eu não torço para nenhum time do Carioca, então eu não vou saber muito Paulista. Do Paulista, isso. Não vou saber muito que é essa emoção, assim. Mas, então, eu fiquei sabendo aqui
que o governo de São Paulo liberou nesta sexta-feira, mas só vai ter jogos noturnos a partir das 8 horas da noite. E a Patrícia Ellen, a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, disse que o horário foi estabelecido para evitar aglomerações. E ela pediu para a galera que não fosse para o bar às 8 horas da noite assistir os jogos. Né? Mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai para o bar, né? João, Vai pegar Covid e isso pode causar algumas coisas ruins. Então, João, é ruim. deixa eu só fazer uma intervenção aqui, é porque eu acho que esse horário, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que esse horário, os bares vão estar fechados, por isso que eles estão marcando só para as 8 da noite. Tá? Lembrei disso também. Então, tem que assistir em casa, né? Porque bar vai estar fechado, né? Estádio está fechado. Saudade de assistir um jogo no estádio, hein? Mas, vai lá, Olga, pode falar. Eu acho que é tão difícil essas coisas, assim, né? Dessa pandemia, joga, não joga. Enfim, eu acho que se tivesse que parar também, tinha que parar. O estado de São Paulo é o estado com mais casos hoje no Brasil. E eu acho que tinha que parar geral, né? Não adianta nada para o Paulista, mas não para a Copa do Brasil, não para a Supercopa. A CBF não está alinhada, né, com as federações. Aí o Carioca não para, Brasília aceita jogos aqui de basquete, de futebol. Então o pessoal está vindo jogar aqui em Brasília porque o governo de Brasília liberou o estádio para jogo, enquanto que por exemplo, o Flamengo veio jogar aqui em Brasília por causa disso, né? Ou não é, o João? Você sabe por que vieram jogar aqui em Brasília? Porque era só Brasília que deixava os setores do estado. Eu não sei. Não sei como é essa história. Bom, mas enfim, eu concordo com o Tito também, né? Eu estava super curiosa para ver o São Paulo jogar, porque principalmente agora com todas essas renovações, tem muitas contratações, jogadores novos, então estava doida para vê-los em atividade e foi super legal ver o São Paulo ganhar de 5-1 e não parar, né? Fazer 1-0 e achar que está bom e de repente sofria o empate no último minuto do jogo. Então é legal, mas não sei se era a hora também não. Exato. Eu só tenho uma coisa para falar antes da gente concluir esse assunto. Primeiro, é que assim, se fecha o bar, mas mesmo assim tem gente que convida outras pessoas para ver o jogo e tal. Isso não tem como evitar, porque um Fla-Flu, você acha que os torcedores do Flamengo, até os rivais, não vão convidar um para o outro para vir para casa? Vão, então mesmo assim acontece, né? Mas agora, eu só queria falar de uma questão, assim, eu não vou citar nomes, porque eu não acho que é legal atacar ninguém, né? Principalmente comentarista que faz esse papel de futebol. Eu acho que foi um erro ali rápido. Mas, assim, nesse jogo contra o São Caetano, o Daniel Alves fez um gol de falta. E nesse gol de falta, um dos comentaristas do Premier, ele comentou, tipo assim, o gol foi um golaço, depois quem quiser procura, e ele ficou falando, não, a bola foi devagar demais, se o goleiro quisesse, ele jogava a luva, ele pegava e tal, foi um chute de Daniel Alves, e tipo, pegando no pé do São Paulo o tempo inteiro, tanto que ele tem um time que não é o São Paulo, né? Num gol do São Caetano, ele pegou no pé do Volpi, de um jeito ali muito forte, também pegou no pé do time e tal. Então, só uma coisa para ressaltar, assim, a gente tenta ser o mais imparcial possível, e eu não estou dizendo que ele que ele seja... Eu acho os comentários dele, eu acho ele um dos melhores comentaristas, mas eu acho que o que ele fez nesse jogo não foi legal. Agora, vamos encerrar esse assunto. A gente vai falar dos jogadores que voltam para os seus times. Os jogadores que... Para os seus times, não, eles voltam para o Brasil. Os jogadores que saíram da Europa e voltaram para o Brasil.
os jogadores que não saíram da Europa, voltaram para o Brasil, os jogadores que fizeram grande carreira na Europa e voltaram para o Brasil, assim. A gente tem vários casos disso, né, que acontece. Por exemplo, Gabigol. Vocês sabiam que o Gabigol, antes de vir para o Flamengo e fazer essa temporada, na temporada 2019, na verdade, ele era emprestado da Inter, por exemplo, da Inter de Milão, da Itália, porque o Gabigol foi assim, boa parte da carreira dele, ele passou no Santos, aí no Santos ele, artilheiro da Copa do Brasil, jogou um brasileirão pra caramba e tal, e aí por isso ele quis, aí a Inter chegou lá, opa, vou contratar o Gabigol, aí ele fez uma temporada na Inter, jogou mal e tal, aí a Inter botou ele na lista de empréstimo, ele foi emprestado para o Flamengo botou ele titular, fez aquela temporada maravilhosa, e aí depois que o Gabigol depois que dessa temporada 2019, o Flamengo realmente comprou o Gabigol em 2020. Então, essa é uma das histórias e tal. E aí, eu já dei meu exemplo aqui, eu vou pedir para a Olga falar um pouquinho dessa coisa dos jogadores e tal, e mais ou menos dizer um pouquinho o que ela acha disso. Oi, Tito. Eu acho mó barato, sabia? Os jogadores que jogam lá na Europa e voltam para jogar no Brasil. Eu acho que é super legal a gente ter jogador de nome, jogador que fez sucesso aqui, fez sucesso lá. Bom, eu acho que é o incentivo, ajuda na renovação, sabe? É mais gente nova que se entusiasma para jogar. Eu acho que repatriar os jogadores é uma coisa super legal e devia ser feita assim com mais frequência. Seria muito bom todos os times terem craques que se deram bem no Brasil, são jogadores de seleção e que voltam para jogar aqui. Né? Em relação ao que você estava falando, da crítica do Daniel Alves, eu acho que o Daniel Alves, sei, essa imprensa esportiva, né, fica malhando esses caras que voltam, né, o Daniel Alves, então, é alvo de crítica o tempo todo. Eu, como São Paulina, né, adoro que o Daniel Alves está jogando lá, acho ele um cracaço, é um super nome, entendeu? Ele já é um dos maiores vencedores do mundo, não é do Brasil, é um dos maiores vencedores do mundo. Ele é o jogador com mais títulos da história do futebol. Tem mais de 40. Então, sabe? Pô, e tem um cara desse jogando no seu time, um cara que joga bem pra caramba, sabe? A gente tem que achar bom, em vez de ficar malhando, só porque o cara não é artilheiro, não tá lá fazendo gol toda hora, porque geralmente artilheiro é que é mais valorizado, né? Mas, enfim, eu acho mó barato esses caras estarem jogando no Brasil e a gente tem uma lista enorme. João, você tem uma lista de jogadores aí, não tem? Que foram repatriados? Eu tenho jogadores aqui, uma lista de 6 jogadores que voltaram da Europa muito rapidamente, né? Foi uma passagem rápida, de menos de 10 jogos, sabe? Por exemplo, eu vou citar os da lista aqui. Thiago Neves, em 2008, o meio-campista Thiago Neves, ele saiu do Fluminense e foi para o Hamburgo. E ficou lá 3 meses só e jogou só 9 partidas. Então, foi uma passagem muito rápida lá no Hamburgo. Gerson, do Flamengo, né, que era da Fiorentina, que nem o Pedro, né? Queixão do Pedro. Vamos lá. E em 2015, né, o Gerson saiu do Fluminense e foi para Roma, na Itália. Foi prestado pela Roma de volta para o Fluminense, ficou lá um tempo e depois foi para Fiorentina, também da Itália. E aí, em 2019, Gerson volta para o Brasil, assinando seu contrato com o Flamengo, né? Leandro Damião, em 2016, o atacante, ele pertencia ao Santos e foi emprestado ao Betis. Emprestado, não foi vendido. E não durou muito tempo, disputou 3 partidas com a camisa do Betis. Isso é o que menos disputou. Aí tem o Pedro aqui, Vitor Bueno e Bruno Cortez.
Aí, Pedro, 2. E blá, blá, blá. Vamos deixar isso para depois, que acho que ainda vai demorar um tempo. Mas, será que eu leio? Vocês querem que eu leia aqui? Acho que... Pode ler. Pode ler. Tá. Em 2019, o Pedro aceitou sua saída do Fluminense. 6 saíram do Fluminense. E foi para Fiorentina, que nem o Gerson. E aí disputou 4 partidas na Fiorentina e foi emprestado ao Flamengo e ele voltou para a Fiorentina já. Saudades do Pedro. Vitor Bueno, São Paulo. Em 2018, Vitor Bueno acertou a saída dele ao Santos. Foi lá pro Dinamo Kiev. Né? E não permaneceu muito tempo na Europa, né? Que nem tô falando. Disputou apenas 3 partidas e acertou sua volta para o Brasil, quando acertou com São Paulo em 2019. E aí o Bruno Cortez, em 2013, o lateral esquerdo Bruno Cortez acertou a saída do São Paulo rumo a Portugal. Foi transferido para o Benfica e jogou apenas 7 partidas e depois acertou a volta para o Brasil e foi para o Criciúma. Essa é a lista dos 6 que eu tinha para falar. João, o Flamengo comprou o Pedro, né? Ah, O Pedro comprou, jogou sabia hoje, não. ué. O Pedro não jogou hoje? Eu não vi o jogo de hoje. Olha, que Eu acabei muito flamenguista! tarde. Que Eu acordei Flamengo! muito tarde, eu fui dormir muito tarde ontem à noite. Que isso, mas que o jogaço desse você perdeu como flamenguista? Não, tá. Perdi Ah, sim. que flamenguista de meia tigela que você tá, João. Não acredito. O Gabigol, acho que e o Vitor Bueno voltaram para o Santos e o Flamengo levou o Gabigol e o Bruno para o Flamengo, né? Eles voltaram para o Santos, do Santos eles foram para o Flamengo, eu acho. E o Vitor Bueno Lá no também estádio. voltou para o Santos, do Santos foi para o São Paulo. Mas é isso, gente. Eu só queria falar. Só queria. Tito, você está mutado. Eu só queria falar também que essa coisa de repatriar jogador deu super certo no vôlei, né? No vôlei, eles começaram a fazer a repatriação de jogadores da seleção, que eles iam, jogavam na Europa, depois voltavam para o Brasil, isso para ajudar na renovação. Por isso que a gente passou muitos anos com a renovação no vôlei direto, só gente boa e fazendo só time de ponta, campeão por muitos anos seguidos, né? Eu acho que a gente podia fazer isso no futebol também. No futebol. Então, gente, a gente vai... a gente falou um pouquinho dos nossos temas aqui. Se você quiser e se você gostou do vídeo, deixa o like, que apoia nosso conteúdo, ajuda a gente. Se inscreva no canal para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Então, a gente vai encerrando o vídeo por aqui e até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. E bom jogo. Bom jogo.